raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Ha! Saudações rubro-negras, episódio número 23 do Fla Rap Podcast no ar. Eu sou o Juan Calheiros e o convidado de hoje é o ex-garoto do Ninho, criador da lambreta invertida, Vander. Seja bem-vindo, jogador. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui com você aí. Que boas lembranças daquela época de Flamengo. Com certeza. Obrigado. Primeira coisa, a gente já queria saber aí como você chegou aí, como você começou, na verdade, a sua trajetória como jogador e o seu caminho até chegar no Flamengo. Rapaz, foi uma história bem legal. Meu pai quis viver o sonho dele comigo, porque meu pai jogava muito futebol de várzea. Num desses futebol de várzea, fizeram futebol da molecada, eu tinha 6 anos, e eu fui muito bem Meu pai viu que tinha um futuro legal no futebol. E com isso, para gastar energia, que eu tinha muita energia, minha mãe me colocou na escolinha do Madureira, me colocou para fazer natação de manhã, fazia karatê, e eu fazia o treinador dessa escolinha de futebol. Um mês e meio, assim, mais ou menos. Ele falou, não, você não pode ficar aqui. Você tem que jogar o Campeonato Carioca de fraldinha, pré-mirim, tem para você estar treinando com do fraldinha lá. E onde começou tudo, então, com muito pouco tempo, deu start no futebol aos 6 para 7 anos de idade. Ah, novinho. Aí do Madureira já foi direto pro Flamengo? No Madureira, então, eu jogava pelo Madureira em 95, comecei em 95 jogando futsal. Aí em 96 fui pro Fluminense, joguei futsal pelo Fluminense. Aí no Fluminense, e foi o Fluminense, ele pegou a galera que jogava no de 95, levou todo mundo pro Fluminense. Aquela panela, né, de futebol, né? Levou a panela toda pro Fluminense. E lá e aí nós retornamos com o mesmo treinador pro Madureira. Aí já era o ano de 80, a gente no pré-mirim, o ano de 87 jogava e a maioria do pessoal 88 ficava no banco. Mas ele já pensando em 98 para continuar a mesma galera. Meu pai começou a trabalhar no Madureira, lá no Gragni, onde tinha aquele campo de areia, onde tudo está associado, grama sintética, e essa escolinha, ela jogava. E aí eu me destaquei nessa Copa, treinador do Flamengo na época Ele fez o convite para estar jogando no Flamengo. Lógico que feliz, né? E de 97, e só fui sair no ano de 2010. Ficou bastante, ficou 13 anos lá, né, praticamente. 13 anos de Flamengo, praticamente. E aí em 2004 que veio o boom, né, que você inventou lá a lambreta invertida e tal, e aí começou a aparecer na mídia, TV, jornal, ser mais observado na base e tudo. Como é que surgiu esse drible novo, né? E o quanto a sua carreira e a sua cabeça mudou a partir daquele momento? Rapaz, foi uma coisa legal, mídia, né, vamos dizer assim, né? Sim. Mas infelizmente, assim, na minha cabeça subiu um pouco, né? Mas foi uma oportunidade que a gente disputou uma ato da Nike, que era aquela gaiola, teve até o comercial da Nike, de jogadores. Eu lembro. Esse comercial, Davids, Roberto Carlos, Ronaldo, pessoal, pessoal, e teve um campeonato desse, ali na Barra da Tijuca, teve esse campeonato da Nike. E o Flamengo disponibilizou alguns jogadores da minha categoria indo nesse campeonato. E tinha umas regras nesse jogo que marcar completasse, ou se fizesse 3 gols. Sim. E eu fui passando de fase. Até final, jogava dentro da gaiola. E aí o pessoal da Globo estava fazendo, não lembro muito bem, mas estavam gravando, né? Lá e tal, e joguei a final e foi aí que aconteceu, a bola bateu na trave do meu gol e a bola voltando de costa, fiz a lambreta e acabei fazendo gol, e aí depois eu acabei numa sorte lá, dei a caneta nele e acabei ganhando, e isso aí foi onde o rapaz pegou meu telefone da Globo, até na época o Felipe jogava no Flamengo. Sim. Eu fiz uma matéria com o Felipe no Jornal do Lance, a imagem que nós jogadores tínhamos de um ídolo, vamos dizer assim, e as pessoas diziam que tinha um pouco do estilo do Felipe, por eu ser canhoto e não tinha muito recurso para a direita também, e pela torcida do Flamengo, assim, quando as pessoas lembram de mim, sobre isso daqui, acabou parecendo que fui eu que inventei, né? Ah, sim. E você ainda usa esse drible no profissional? Cara, nunca usei ele em jogo nenhum. Mas peladas, assim, brincadeiras com os amigos e tudo, um espaço assim que tenta e tal, mas infelizmente, vamos dizer assim, né, eu não tive a oportunidade de
estar fazendo esse, não que vai ofender ou desprezar o adversário, por falta de, na hora ali do jogo, pensar nele como recurso. Fazer isso. Como recurso, assim. Até hoje não tive o prazer de fazer isso. Mas você me deu uma boa ideia, vamos tentar isso essa temporada agora. Tentar fazer. Apesar que o treinador, se eu fizer uma coisa dessa, acho que foi no vídeo corta meu pescoço. Até ia perguntar se era por isso, né? Que tinha medo de a galera achar firula e tal e acabar, principalmente se errar, né? Ou não der certo. Porque se der certo, beleza, né? Ninguém vai falar nada. Mas se perder a bola, alguma coisa assim, depois o nego vai na tua cabeça, né? Então, é uma história bem engraçada. Eu não sei se isso reflete muito, mas eu me recordo bastante, e quando eu me visitar aqui em São Paulo, e meus pais moram no Rio. Uhum. E lembrando coisas boas, né? Da base. E teve um jogo no Maracanã, e eu, na meia-lua, eu tentei fazer o gol de letra, por cima do goleiro. E se passou um tempo depois, e um empresário, né? Não cito nomes, né? O pessoal do Ajax foi te ver jogar. E uma das coisas que pode ter ocasionado você não ir pro Ajax, foi porque eles acharam que você é muito firme. E de repente isso possa estar, às vezes, conectado a alguma coisa assim que a gente não sabe, né? E a gente evita estar fazendo certas coisas, não por proibição de nenhum treinador, até porque um dos treinadores que eu tive o prazer de trabalhar foi o Adílio, que dava total liberdade para você repetindo qualquer tipo de jogada. O que eles mais gostavam de ver era a gente se sentir à vontade dentro do campo, então eu devo tudo a esses caras que eram muito a ganhar no futebol. A própria lambreta pra frente, né, normal, já é difícil a gente ver no futebol profissional, é um ou outro que de vez em quando tenta e tal, fica bem marcado até por isso. Sim, hoje você não vê muitas goleadas, e no mercado hoje então você fica mais programado a estar jogando de uma certa e não tem essa, possa até ter oportunidade de fazer isso durante o jogo, não pensa por situação do jogo, então nessa situação, às vezes a gente tenta fazer isso quando está ganhando pelo certo placar, né, uma certa diferença, né? Uhum. Mas é uma coisa que a gente, como tem muito ainda bola pela frente no futebol, uma coisa que, se Deus possa me dar a oportunidade, eu estar reproduzindo esse lance novamente. Show de bola. E você falou aí do goleiro do Ajax, estava te vendo e tal, e um dos torneios importantes que você jogou na base do Flamengo foi o Sub-19 lá na Malásia, né? Que tinha times aí como Milan, Inter de Milão, Bayern de Munique, Chelsea, o próprio Ajax, PSV, Porto, Manchester, Juventus, Boca, Arsenal, uma galera, né? E você era o camisa 10 daquele time do Flamengo nesse torneio. Como é que foi pra você jogar esse torneio? E você jogava pensando assim, se algum desses gigantes podia te contratar? Já pensava, tem que jogar pra caramba, porque os caras estão aqui. Rapaz, foi um campeonato assim acho que foi de uma realização muito, muito grande, não só para mim, mas para todos os jogadores que foram edição. Porque jogamos contra grandes equipes, acho que naquela época as melhores equipes mundiais de clubes estavam lá. O PSG, PSV, então como você citou aí alguns exemplos, né? O Milan, que a gente acabou vencendo pelo terceiro lugar, o Manchester United, que nós perdemos, né, na final, nós tínhamos todas as condições de ser campeões, todos diziam que nós tínhamos favorito. Na época nós estávamos muito atrás de todas as equipes que estavam lá, né? Em torno de logística, porque era um dia atrás, a gente estava 24 horas e era uma competição, chegou num dia, 2 dias depois começava, então a gente, moleque, acostumar com o fuso horário, o Flamengo não tinha ainda uma estrutura como tem a de hoje, né? Uhum. Mas nós tínhamos uma boa. É uma equipe tão boa que uma grande parte dessa equipe venceu. Todos, praticamente a maioria, jogaram profissionalmente. Sim. Então, na minha particular, Wander, eu tive sempre um sonho de jogar pelo Flamengo. Eu estou falando isso de coração, sei, de Deus assim, a testemunha. Eu nunca pensei em jogar fora. Muita gente veio, e na época o empresário que eu tinha da época pediu portes europeus para poder estar jogando no Brasil, porque meus pais são portugueses. Ah, sim. Isso facilitaria, só que eu nunca tive essa vontade, eu tive essa vontade de jogar pelo Flamengo. Então eu fui para lá sendo um sonho realizado, jogar com a equipe e chegar naquela competição. Nós íamos bem, porque nós na Copa BH, né? Na Copa BH, o Flamengo acho que estava há quase 13 anos sem ganhar a Copa BH, e fomos com alguns desfalques, que era o Kaique, o Piano, que estava no
o Moreno, o goleiro da época. Então vimos também a Malásia podia ser uma grande ponte para estar pelo profissional do Flamengo. Sim. E era uma felicidade imensa só a gente estar treinando, né? No meu pensamento, naquela época, é um upgrade, né? Vamos dizer assim, né? Que infelizmente não aconteceu. Sim. Inclusive até, como você falou aí da questão do seu pai português e tudo, no ano seguinte, né, em 2008, você chegou a ter umas sondagens aí de times de Portugal, até proposta, mas você preferiu ficar no Flamengo. Como você falou, você pensava muito em jogar no profissional do Flamengo. Vendo que depois você acabou não jogando no profissional, você chegou a bater um arrependimento de não ter ido para Portugal naquela época? A situação de Portugal, ela ficou meio... ela não se concretizou, né? Foi uma história que, de repente, as pessoas da mídia e alguns torcedores flamenguistas, como você, no caso, foi uma situação de eu estava subprofissional, tudo certo para subprofissional, e uma semana antes eu recebi uma ligação dizendo que eu não estava mais no grupo e que eu ia ser emprestado para Portugal. Eu estaria treinando separado até essa proposta concretizar. Meu empresário me ligou, faltava, eu acho, 6 meses para acabar meu contrato. O Flamengo renovou comigo por mais um tempo, por mais 2 anos. Mas aí, no passar do tempo, a proposta de Portugal não se concretizou. Voltei a juniores para jogar. Entendi. Na verdade, teve um embrolho aí no meio, né? Que, como você falou, a gente acaba não sabendo. Negociação. Foi um embrolho da negociação. Eu estava, eu deixei a minha situação, ficou na mão do Flamengo. Eu não demonstrei uma vontade de ficar. Falei, o que você decidir, está decidido, mas... Saquei. E como você falou, muita gente vingou aí dessa geração, né? Teve Renato Augusto, Paulo Vitor, Eric Flores, o próprio Kaique, né? Que foi o artilheiro do time lá nessa competição da Malásia. E você chegou a declarar aí que, em alguns momentos, o seu grande problema foi extracampo, nessa subida e tudo. Inclusive, teve uma frase que você falou que só pensava em fama, sucesso, dinheiro, depois que entrou em contato com a galera, principalmente profissional. Tem algum exemplo, assim, algum momento da sua vida que ilustra bem isso para o torcedor entender, para dar um exemplo, assim, para você entender, eu um dia deixei de fazer isso para fazer isso e tal, esse é um momento de maturidade e que se pudesse voltar no tempo você não faria, por exemplo? Então, a imaturidade, ela veio de eu não querer escutar meus pais, né? Meus pais me deram uma educação muito boa, muito maravilhosa, mas a gente eu entrei numa situação de rebeldia, né? E o deslumbre foi num dia que a gente chega no profissional e a gente vê aquilo ali, né, cara? A diferença, né? Eu vim humilde, eu sou do Rio de Janeiro, moro na Pavuna, você vê aquela garagem dos carros dos jogadores, só carro do ano, né? Você vê Flamengo, é o clube do Rio de Janeiro e também Brasil, que paga os melhores salários, né? Você via ali jogadores usando as roupas, chuteira e tudo, e vinha do juvenil, quando eu estava no juvenil também para treinar profissional, a gente vinha com a chuteira na mão, né? Ou com aquela bolsinha com a chuteira dentro, ou então o Moisés, que hoje está no profissional, ele levava lá pro pessoal do profissional, né? E a gente via aquele ambiente ali do profissional, então a gente sonhava com aquilo ali, mas também acaba nos deixando deslumbrados, né? E se nós, jogadores novos, né? Hoje assim tem uma estrutura muito... E também hoje tem o telefone celular, então os jogadores estão muito mais pé atrás, né? Hoje qualquer coisinha, o cara grava você e acabou. É verdade. E quando foi esse negócio da lambreta invertida, eu estava para subir profissional do Flamengo, renovei salário. Então, no meu bairro, você acaba ficando famoso. Aí você já vê aquele negócio, você já acha. Porque você vê aquilo, então, a materialidade do que você vê, você se deslumbra. Isso foi um erro, que é onde eu perdi, no momento eu falo em umas entrevistas, que eu perdi onde eu fui buscar o que o futebol não te dá, que é dinheiro. O futebol não te dá. Tipo, você ama jogar futebol, ninguém aprende a jogar futebol. Pô, tem dom. O futebol você tem com dom, que ninguém aprende. Então você ama jogar futebol. E de amar jogar futebol e vai buscar outros interesses, fama, dinheiro e tal, você se perde no caminho, você fica desgosto para aquilo. Então foi uma das coisas que, essa lembrança que eu tenho, assim, de o impacto, foi eu ver tudo aquilo, e eu não era racional, mas ver como, e aquilo me derrubou. Eu achei que eu tinha chegado num patamar
qualquer hora e o amor pelo futebol ficou de lado. Ah, entendi. Então aí você deixa de treinar 100%, muitas coisas. Tu acaba vendo e achando até que já tem aquilo. Na verdade, você está começando a sua caminhada, né? Os caras já tinham tempo ali. Sim, você cria, vi muitos jogadores novos fazer bola de neve, querer ter coisas que você, no caso, não tinha condições de ter, mas você quer ter uma vida totalmente mentirosa, né? Eu, inclusive, fui um desses jogadores, de achar que eu podia ter e não podia. Então, é o cuidado. Hoje, o futebol, os clubes têm com os jogadores, principalmente o Flamengo hoje tem visto isso. Isso é de suma importância porque você não o clube não perde uma joia, não perde uma promessa no futebol. Então, você vê aí que o Flamengo está carregando frutos por um trabalho que poderia ter chegado e não cheguei. Saquei. Eu ia até falar sobre isso, né? Que a gente acaba... Isso acontece com uma certa frequência, né? De perder futuros talentos por questão de deslumbre e tal, de perder a cabeça mesmo, o foco no futebol, quando começa a ter sucesso, começa a ter destaque. Você acha que tem algum tipo de solução para evitar isso? Você pensaria em alguma forma? Hoje se encontra muitas soluções, né? Hoje o clube fiscaliza muito mais os jogadores, né? O clube está sempre... As redes sociais te dá essa oportunidade, dá oportunidade aos clubes estar atentos a esses jogadores, né? Sim. Vamos dar o exemplo do Flamengo. O Flamengo hoje tem uma estrutura de trabalho muito boa, tem uma psicológica muito boa, tem uma estrutura de alojamento, né, para os jogadores morar muito boa. Então, muitos jogadores, de repente, até preferem morar lá do que tá indo para casa. Na minha época, não. Na minha época era escolhido a dedo. Quem tinha preferência era o pessoal que vinha de fora do Rio de Janeiro. Sim. E morava numa casa, né? Era uma casa, não era cada um tem o seu quarto e tal. Não, era uma casa e tinha uma sala para todo mundo ver uma televisão e dividia os quartos. Sim. Era uma grande república, né, quase. O Flamengo hoje disponibiliza isso. Então os jogadores ficam mais perto do pessoal de controle, né? Os dirigentes. E os dirigentes conseguem controlar esses jogadores, né? Então você não vê muito hoje se falar de jogadores noitada, molecada na noite, perde sono e tal. Mas não podia controlar ninguém porque era uma coisa que não tinha controle, vamos dizer assim, que não tinha como o Flamengo controlar. A tecnologia ajuda muito também nessa parte, né? O Adílio foi um cara muito importante, né, na sua trajetória, você até citou ele aí na base, né? Como é que foi trabalhar com ele? E tem algo especial, assim, que ele te ensinou, te falou, que você levou pro resto da vida? Cara, ele falou uma coisa pra mim que foi muito legal. Uma vez ele me chamou, falou, foi quando teve até essa situação da Lambreta invertida, ele me chamou no canto e falou assim, ó, não se sinta acanhado, jogue com mais liberdade. Isso para mim ficou marcado porque era um cara que te passava uma confiança enorme, cara. Era um pai, assim, vamos dizer, né? Uhum. Eu posso dizer algumas vezes eu já vi o Adílio chamar meu pai para conversar com o meu pai, para estar pedindo para o meu pai vir conversar comigo. Então ele não somente ele cuidava da parte campo, ele também se interessava pela parte vida extracampo do atleta. Sim. E eu fui um cara felizardo de estar nesse meio dele, de ele gostar muito, assim, não que eu estou dizendo que ele não gostava dos outros jogadores, ele sempre foi um paizão para todos os jogadores, mas eu via um amor por mim assim nele, que até hoje faz um tempo, mas eu falei com ele pela internet também, e ele tem um carinho por mim muito grande. E era um cara que brincalhão pra caramba, era um cara que tinha trabalho de finalização, era incrível. Ele com aquela idade, já uma idade assim, a gente moleque, e botava os goleiros para sofrer. Que era tudo de ver, ele era um cara que sabia, ele era muito motivacional. Então os jogadores iam pro jogo sabendo que ia fazer, que era o feijão com arroz defensivamente. Todo mundo sabia o que tinha que fazer dentro de campo, mas ofensivamente com a bola, a liberdade que era fora do comum. E você vê aí que a galera 888, 89, essa geração que ele praticamente bem pegou, ele ganhou tudo com a gente, ele fez a gente ganhar tudo. Ganhamos todas as competições que possa se imaginar. A gente não ganhou o campeonato lá da Malásia, porque só teve um, se tivesse, acho que outro, e ele comandando, ele seria campeão, né? Mas, bem provável. Poxa, se você for ver, foi tetatri carioca, ele conseguiu isso. Fomos campeão da OPG, campeão da
BH, campeão no Sul, campeão no Céu, tudo competição que disputava, a gente era campeão. De uma maneira tão maravilhosa de jogar futebol, como ele ensinava a gente. Show. É até bom você falar, porque no início do programa eu normalmente falo um pouco dos títulos dos atletas, né? Você acabou não jogando no profissional, mas eu coloco até uns da base. No seu, eu confesso que não consegui achar, não consegui localizar aí os que você fez parte. É bom que você já deu uma pincelada aí, viu que tem bastante também. Eu tive o prazer de ser campeão. Esse, para mim, é o título mais marcante pelo Flamengo, foi no infantil. Campeão carioca no infantil, fui campeão carioca no juvenil. Os 3 anos que eu joguei 4 anos eu joguei nos juniores. 3 anos, se não me engano, fui campeão carioca também. Ganhou tudo, né? Como você falou. A sua chegada lá no time profissional foi em 2009, né? O elenco foi campeão brasileiro, até tinha jogadores de nome, inclusive o Adriano, por exemplo, que tem um perfil de atleta baladeiro e tal, mas que dentro de campo sempre resolveu. E você falou ali que tinha aquele vislumbre com a questão material, né? Que chegava, via os caras com tudo e tal, mas ter um cara com esse perfil, assim, tão próximo de você como referência, que já estava ali meio deslumbrado com aquilo tudo. Você acha que ajudou a você desfocar mais ainda do lado amor ao futebol? Porque, pô, você viu um cara que também levava uma vida mais baladeira e que dava certo. Isso é relativo, né? Vamos dizer assim, né? E naquela época, o que você fazia em campo valia mais do que você fazia fora de campo. O Adriano, pela fama aqui de baladeiro, nunca foi de influenciar ninguém. Então ele fazia as coisas dele sozinho e tudo isso, né? Então o Adriano acrescentou mais campo, que ele está muito atrás de pontos e ainda ser campeão. Isso foi legal, que ainda trouxe nome para o Flamengo novamente no cenário brasileiro. Sim, a Adriano ali foi... Pô, aquele ano foi sensacional, né? No clube do Adriano, do Pet, do elenco todo, foi um ano realmente fora da curva e colocou o Flamengo, que já estava um tempão sem título, né? Desculpe interromper, mas só acrescentando isso, um dos caras que pouco é citado, mas um exemplo foi o Fábio Luciano, cara. O Fábio Luciano, depois que chegou no Flamengo, ele mudou, os salários não atrasavam mais. O Fábio Luciano era o capitão e colocava os funcionários do clube primeiro jogadores, então os funcionários salários em dia primeiro do que todos nós, não só dentro de campo, mas fora de campo, para contornar muitos problemas e também ajudar muitos agentes, principalmente nós da base, a tá ajudando eles a chegar esse tão sonhado título brasileiro. Sim, não, o Fábio Luciano era, capitão ali, tanto que virou ídolo muito rápido, né? A passagem dele no Flamengo, para quem olha de longe, parece até que foi longa, né? Mas na verdade foi curta, mas foi exatamente com isso, com uma representatividade muito grande. Muito grande. E aí você teve seu primeiro empréstimo lá pro América, também a pedido do Romário, né? Que levou para lá. Como é que foi para você ser um pedido pessoal do Baixinho, digamos assim, e mesmo com esse aval, acabou não jogando? Foi um período rebelde, né, vamos dizer assim, onde não aceitava, não desnosprezando o nome América e nem a instituição, mas eu achava que falava assim, brincadeira, né? O futebol faz curva lá na frente também, né? Quando eu recebi do meu empresário dizendo que eu vou pedir do Romário, eu fiquei muito feliz. Mas aí, algumas circunstâncias que veio uma sondagem da Bélgica, onde no América, passei lá 2 semanas, 1 semana e pouca, 2 semanas treinando, parecia uma pereira, muitos jogadores passaram por lá e tal. E o treinador chegou e falou, mano, eu tô em dúvida entre você e o Diguinho. Eu falei, cara, então, pode ficar com o Diguinho que eu tô indo embora. Eu não sei nem porque eu tô aqui. Foi porque eu também já sabia que em andamento a situação. Então mas não cheguei assim emprestado, assim, assinando um contrato. Sim. Pelo contrário, o Romário manifestou um desejo de estar lá jogando pelo América, mas não deu certo. Entendi. Aí no ano seguinte tu foi disputar o estadual no Duque de Caxias, outro clube do Rio, né, menor, mas acabou também não jogando muito lá. Mesmo vendo que o Flamengo não estava contando com você não pensou aí em se destacar nesses empréstimos, não via assim como uma oportunidade de falar, vou tentar jogar muito aqui no Duque de Caxias, ou o time que aparecesse para poder voltar pro Flamengo e jogar? Seria essa cabeça que tinha que ter, né? Mas não pelo contrário, né? Joguei o Carioca, o de Caxias, tive a oportunidade de jogar, joguei bem. Não é à toa que depois o Duque de Caxias com o Boa Vista se juntou para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B e eu estava no grupo, né? Até fui bem, estava indo bem, mas por motivo de noitada, de saída, de aproveitar a vida extracampo, isso prejudicou muito, onde o Duque de Caxias, por esse motivo, ter me dispensado e pediram para eu estar me retornando o empréstimo para o Flamengo. Entendi. E aí, em 2011, seu contrato acabou
parando para fazer um panorama ali, você nunca tinha jogado um profissional do Flamengo, naquele momento estava sem clube e desfocado ali do futebol, né? Como você falou, a cabeça ainda imatura. Como é que a ficha caiu e o que passou na sua cabeça ali naquele momento? Você fala, pô, acabou, não sou mais do Flamengo. Então, para mim foi bastante frustrante, né? Porque passei uma década, né? Mais de uma década no Flamengo. E não ter realizado um sonho meu de ter jogado no Flamengo foi frustrante para mim, onde até falei, cara, parei. Só que Deus foi ótimo comigo, me deu uma nova oportunidade no futebol e onde apareceu a oportunidade de estar jogando num time de pequena expressão em Minas Gerais, mas desci aí muitos degraus em torno de bases salariais, em torno de nome de time, em torno de disputa, né? Um cara que na base inteira praticamente disputava título, fui para um clube que estava disputando para não cair, já no Duque de Caxias, no Carioca, passamos por isso. Então foi uma realidade uma experiência muito boa para eu ver que o futebol não era só mar de rosa, né? Tinha um lado não um lado ruim, mas um lado mais sofrido, né? Mais sofrido, obrigado pela palavra, mais sofrido, que você deve valorizar muito esses lugares, esse deserto, vamos dizer assim, para que você saia dali maior. E foi o que aconteceu, graças a Deus. Saquei. Esse time aí que você falou foi o Democrata, né, de Minas Gerais, que te abriu a porta depois do Flamengo. Quando eles te contataram lá e tal, até para te dar essa oportunidade, você sentia, ou eles chegaram até a deixar claro alguma ressalva em te contratar, exatamente por esse comportamento? Cara, foi basicamente porque o Botafogo fez um convênio com o Democrata, né? De emprestar alguns jogadores, e naquela época tinha o Anderson Barros, era o diretor do Botafogo, aonde o Anderson Barros trabalhou no Flamengo na época minha da base. E o treinador que ia ser contratado por Democrata trabalhou na base também, que foi o Antony Santoro. Então, onde eles viam um grande potencial em mim, onde até tinham uma ideia de eu depois dali, ser levado para o Botafogo, onde o treinador era o João Santana, onde foi um dos treinadores que me deram um pouco a oportunidade de estar treinando ali junto com o profissional, e já me conhecia um pouquinho. Então, eu vi como uma oportunidade para dar essa alavancada na carreira, mas aonde não aconteceu, que também fomos muito mal, e essa situação entre o Botafogo e o Democrata também não ficou legal, ficou bastante estranho assim, nós brigamos para não cair, mas graças a Deus na última rodada a gente conseguiu livrar. Saquei. Mas pelo menos ali foi um recomeço, né, uma nova caminhada da carreira. Com certeza, foi bastante legal assim a caminhada. Sim. Do Democrata tu foi para o Ipatinga, onde no Ipatinga você foi bem também, teve o acesso para a Série B, né, da Série C para a Série B, inclusive fazendo o gol lá que deu o acesso do time. Era um momento de recomeço para você? Claro que você já tinha dado esse passo no Democrata, mas você se vendo ali mais importante, digamos assim, você também se encheu e falou, pô, agora eu vou começar de novo de verdade para voltar da onde eu comecei, digamos assim, em relação ao time, né? Então, o Democrata é um clube que eu tenho uma gratidão muito enorme, né? Porque o Democrata apostou em mim no momento mais difícil assim da minha carreira, e após isso, sem ter campeonato nenhum para disputar, eles assinaram comigo por 3 anos e me emprestaram para o Ipatinga. E o cara ali sem emprego e tal, acabou o Campeonato Mineiro, apareceu sondagens até do Atlético Mineiro, do América Mineiro, mas nada se concretizou, e eu já 40 e poucos dias no Rio de Janeiro sem emprego, eu falei, essa aí, vou agarrar essa e vambora. E o Ipatinga tinha aquele pessoal ali que deu certo, que foi o flator do Flamengo, tinha um nome, né, tinha um nome no cenário do futebol, mas tinha passado por algumas dificuldades. A Série C não é como hoje, né, a Série C que a disputada era dividido por estados perto um do outro, né? Para poder viajar de ônibus. Facilitar a logística, né? Facilitar a logística, e era grupos, né? E classificava só 2. Então, era praticamente assim, era 3 meses, e se desse tudo certo, você tinha o calendário até o final do ano. Mas a gente caiu num grupo ali que Deus o tem, o Ney da Mata, o presidente era o Itaí, que era do Cruzeiro, né? Itaí Machado, mas o treinador nosso era o Ney da Mata. Então ele fez um time muito bom mesmo. Era um time impressionante que se formou em 2 meses, tivemos uma pré-temporada de 2 meses. Parecia que a gente jogava já uns 3, 4, 5 anos juntos. Encaixou de uma maneira muito, muito legal. Até o que aconteceu com o Flamengo agora, né, também. Os caras pegaram em 6 meses.
Realmente foi bem parecido, porque nosso time era legal de se conviver dentro e fora de campo, era absurdo, cara. E os resultados vinham também, isso agrega, né, a situação. Melhor ambiente. Melhor ambiente, ali eu vi como também uma escada, né, para que eu pudesse retornar ao cenário do futebol brasileiro, onde eu também ainda não pensava em sair do Brasil, não tinha esse pensamento, essa ideia de sair do Brasil. Então, meu cenário é jogar pelo futebol brasileiro, estar no Brasil, e minha vontade era essa, mas foi totalmente ao contrário do que eu imaginei. Sim. Uma das coisas que você também não imaginava é que no final daquele ano teve uma lesão grave no joelho, né? Ficou 6 meses sem jogar e tal. Como é que foi viver essa primeira lesão grave e chegou a pensar em parar? O que mudou aí? Cara, eu digo que virei um cara depressivo e alcoólatra. Essas duas coisas, cara. Pesado. Fiquei muito depressivo porque, cara, após essa partida que a gente jogou contra o Chapecoense e vencemos de 3-2 e conseguimos o acesso, eu recebi a ligação do Itai Machado, sendo que mal tinha começado a Série C, eu tinha me oferecido ao Madureira. Meu pai tem alguns contatos de alguns amigos do Madureira, e eu também já joguei no Madureira, me ofereci ao Madureira para poder estar jogando. O Madureira não quis, e o primeiro jogo do Ipatinga foi contra o Madureira. E aí eu fui muito bem contra o Madureira. Eu joguei muito bem esse jogo contra o Madureira na Conselheiro Galvão. E nisso tinha um pessoal, acho, do Mojimirim, onde aquela safra do Mojimirim no ano seguinte perdeu para o Santos do Neymar nas quartas de finais, do Paulista nas oitavas. Mas o pessoal todo, uma galera ali do Mojimirim saiu tudo dali depois do Paulista, o Hernani, sim, o Brocador que jogou no Flamengo, o René hoje está no Coritiba, o Ratinho lateral direito, alguns nomes ali saíram para uma barca, assim, um time melhor. E o diretor do Mojimirim me ligou, falou, cara, nós queremos te contratar para o Paulista do próximo ano. Você aceita? Aceita. Lógico. Quanto é o valor? Ah, cara, quanto você recebe aí? Eu falei, recebo aqui isso aqui. Então a gente te oferece isso aí, cara. Então beleza. Deu nem 3 dias, 4 dias, chegou um envelope lá na casa onde eu morava com o contrato, Mojimirim. E, pô, qual jogador que não quer recomeçar, saindo assim, e jogar um Paulista depois, logo assim, né? Eu assinei o contrato e mandei pro cara, sem pensar, sem nada. Sendo que aí depois, retornando onde eu comecei, depois do jogo desse Chapecoense que a gente venceu 3-2, eu fiz o gol do acesso. Eu cheguei em casa para fazer comida, não comer fora e tal. Cheguei em casa fazer a comida. Morava eu, o Wellington Bruno, que jogou no Flamengo, um meia. Jogamos junto no Ipatinga. Moramos juntos lá em Ipatinga. E aí o Itai Machado me liga e fala assim, não assina com ninguém, porque falou até assim, você tá vendo a vida do Wellington Bruno, que mora com você? Que o Wellington Bruno, o Banco BMG, naquela época era o Banco BMG, tinha comprado do Wellington Bruno. É à toa que do Ipatinga, da Série B, o Wellington Bruno foi pro Flamengo. O Banco BMG quer te comprar e você vai jogar a Série B no Ipatinga, mas os caras vão te dar um dinheiro na mão para te comprar e você vai ficar aqui no Ipatinga, mas depois disso você vai estar bem encaminhado para estar indo para outras coisas. Beleza. E nisso, quando eu fiquei quieto. Não tinha falado nada pro Itaí que eu tinha assinado no Mojimirim. Sendo que aí uma semana depois que eu rompi o ligamento do joelho, isso aí foi nessa fração de 3 semanas. A gente conseguiu acesso. 1 semana e meia depois jogamos contra o Boa Esporte. Foi onde eu rompi o joelho. E aí o empresário da época me ligou. O filho dele me ligou falando, Vânia, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Então, temos uma proposta do Figueirense. Figueirense quer contratar você para você jogar o ano que vem o Campeonato Catarinense e depois, se não me engano, o Figueirense ainda estava na Série A. Não sei, mas na Série A ou a Série B. E um valor de salário muito alto do que eu recebi ali. Até brinquei para ele. Só se eu for jogar com a perna, porque a perna esquerda não tem mais. E ali foi que aconteceu o estalo, onde eu entrei em uma depressão muito grande, saía muito, bebia muito, ficava no meu quarto no escuro depressivamente chorando aos prantos, chorava muito. Aí, nem à toa que aí minha mãe foi morar comigo lá e tudo e não conseguiu me ajudar porque eu estava muito mal mesmo, mas a chave virou no momento que o diretor de futebol mostrou algumas fotos para mim. Ele tinha umas fotos minhas na noite, com o joelho operado. Ele falou assim, essa é a primeira e a última vez que eu vou te chamar a atenção. A próxima vez eu vou rescindir teu contrato, porque nós estamos te ajudando, porque você assinou um contrato com o Ipatinga de 6 meses, o Ipatinga renovou com você com mais 1 ano, recebendo a mesma coisa, e você não está se comprometendo na sua recuperação com o Ipatinga te ajudando. Então, ou você vira a chave ou você vai ser mandado embora. E eu
foi ali que eu, 2 meses e meio já com o joelho operado, foi aí que eu liguei o start e fiz uma mudança na minha vida radical, praticamente radical, assim, vamos dizer, falando. Entendi. E poucos sabem também, mas nesse embrolho aí parece que teve uma venda pro Litex, né, da Bulgária. Você assinou na sexta, rescindiu no sábado. Como é que foi essa história? Essa é a história, caramba. Então, aí vou tentar resumir assim o mais rápido possível. Jogamos contra a gente subiu a gente e o Joinville. Jogamos contra o Joinville, um jogo valendo nada do campeonato, os dois já tinham subido para a Série B, só estava definindo ali quem ia ser campeão e quem ia ser um vice, mas não interessava para ninguém ser campeão ou ser vice, porque o dinheiro era a mesma coisa para o clube e tal, enfim. Mas eu encarei aquele jogo como se fosse uma final. Não sei porquê também. Aí jogou muito. Acabou o jogo, chegou um cara, um cara se disse empresário naquela época, e depois eu acreditei que fosse mesmo, um cara com tatuagem, grandão e tal, forte, e o cara chegou e falou, pô, cara, gostei muito de você, cara, você é um muito bom jogador e tal, tem um mercado na Europa e tudo, você tem telefone? Eu falei, tenho. Então, pô, posso anotar o telefone? Pode, anota aí. Anotou meu telefone, tudo bem, ficou por isso mesmo e tal. Aí eu tava com o joelho operado, recuperando da contusão, e ele me ligou. E aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu sou aqui, quem fala é o Rogério e tal. Eu falei, fala, Rogério, beleza? Tranquilo e tal. Pô, cara, arrumei um negócio pra você aqui na Bulgária. Treinador Stoichkov, gostou muito do teu futebol. Te apresentei aqui, apresentei seu DVD e tal. Gostou muito do seu futebol e tal. O Litex quer contratar você. Eu falei, cara, mas tô com o joelho rompido. E fica tranquilo. Tá bom. Fiquei tranquilo e tal. Ele fica tranquilo, realmente... Não, realmente era uma proposta, era uma oferta que se concretizou mesmo, pelo incrível que pareça. Viajei para a Bulgária, conheci o Stoichkov, veio conversar comigo em espanhol e tal, lá falando pra caramba, eu não entendendo quase nada. Mas o rapaz, ele tinha jogado na Bulgária, esse rapaz que me levou, então ele era muito conhecido lá, falava búlgaro e tal. E passei lá, acho que uns 3, 4 dias treinando. Só que eu ainda mancava muito do joelho, mas eu fiz uma recuperação recorde, assim, muito rápido. Depois que eu dei o estalo, foi uma recuperação muito tarde. Minha transição de para campo, para estar jogando, foi muito rápida. Sim. Só que eu não joguei porque veio essa proposta e o Itaí me liberou para viajar, para estar firmando o contrato lá. Aí nisso, acho que eu treinei segunda, terça e quarta, só correndo em volta do campo. O cara falou assim, vamos fazer um planejamento de treino. Você vai para o Brasil, 10 dias, depois você volta antes do grupo todinho pra gente te deixar bem fisicamente, com o joelho bastante com a sua musculatura bastante forte, era um preparador físico da Iugoslávia, para quando chegar ao campeonato você tá estourando. Falei, vou no Ipatinga, 4 meses salário atrasado, o Ipatinga passando um reboliço todo na Série B, eu falei assim, tá doido? Vou pensar em 2 vezes. Aonde eu assino aqui? O cara falou, quinta-feira você vem aqui que a gente assina o contrato. Beleza, fui lá. 3 anos de contrato, aquilo ali até me deixou de boca aberta, mas produtividade, né? Primeiros 6 meses ia depender de quanto eu ia produzir. Se produzisse bem os 6 meses, ficava válido a opção de mais 2 meses e meio. Aí tudo bem. Assinei o contrato, tudo tranquilo. Chegou na quinta-feira à noite, o empresário me liga, pô, Vânia, não sabe que deu. Falei, o que foi, cara? Pô, prenderam o filho do presidente, do Litex, do Grancher. Eu falei, cara, tá bom. Os caras querem fazer uma reunião com a gente amanhã. Falei, beleza. Aí fizeram a reunião, explicaram a situação. A partir de hoje nós vamos estar rescindindo o contrato de todos os estrangeiros, porque não podemos manter os estrangeiros, porque o dinheiro que ia ser gasto no clube, o presidente do clube vai jogar esse dinheiro todinho para tirar o filho dele da prisão. Porque a culpa era do pai, porque ele botou o filho como laranja. Ixi. E aí consciência pesou. E a consciência pesou. E aí, pô, jogava o Marcelo Nicasso, sabe o Marcelo Nicasso? Sei. Jogava lá. Fortaleza. E foi mandado embora também. Todo mundo foi mandado embora. Os estrangeiros todos foram mandados embora. O clube botou um teto salarial, nenhum estrangeiro, muito baixo, nenhum estrangeiro ficou. E nisso eu voltei pro Ipatinga novamente. Aí fiquei, nesse aí deu 10, 15 dias na Bulgária e não deu certo a transferência. Cara, é história mesmo. Tem história. Final das contas, soltou o filho ou não soltou o filho? Ou nem sabe? Soltou. Depois, porque eu tive, 12 dias depois eu recebi outra proposta de lá, né? Sim. No Botek. Sim. Foi onde você foi? Tive o prazer de jogar 2 anos lá, os 2 anos muito felizes da minha vida, assim. Muito legais.
E aí eu fiquei sabendo das histórias e tal, e depois eu comecei a entender também a língua deles e eu fiquei sabendo que ele tinha sido solto, né? Entendi. E lá no Botev, como você falou, foi onde você realmente jogou na Bulgária. Quais foram as grandes dificuldades que você passou lá no país? E é verdade que quando você saiu de férias, voltou pro Brasil, você pensou em não voltar pra Bulgária de novo? Cara, foi uma dificuldade muito grande, que como eu falei, não tinha vontade nenhuma de sair do Brasil e foi tudo contra a minha vontade, cara. E aí eu, voltando nessa situação, 10 dias depois o cara me ligou, falando, cara, tem outra proposta pra você. Eu falei, não, esse cara tá de sacanagem. É o mesmo cara? O mesmo cara. Eu falei, quem quer com um cara com o joelho operado, 6, 7 meses sem jogar futebol, cara? Isso não existe, isso não tem coisa no futebol, né? E o cara falou assim, não, meu irmão, é um grande time dentro da Bulgária, no cenário do búlgaro, é a terceira, a quarta potência do time lá, só que o time enfrentou uma dificuldade, caiu na segunda divisão, mas subiu para a primeira, e o cara que está investindo lá é um torcedor do Botev e vai gastar o dinheiro dele como hobby assim, para levar o clube que ele tanto gosta, tanto ama, a ser uma dos melhores da Bulgária. Falei, beleza, meu irmão. Contrato é de 3 anos fechado. Quanto você quer para poder vir viajar? Eu falei, irmão, deposita aí. Eu vou até falar para você o valor. Deposita 20 mil reais na minha conta que eu vou. Aí o cara, me dá a conta aí. Eu falei, tá bom, passei a conta pro rapaz, cara. No outro dia, tava lá. Olhei a conta, tava lá os 20 mil. Eu falei, meu, agora eu vou ter que viajar, cara. Vou ter que ir, tá aí. Eu tenho que ir. Eu não queria ir. Falei, meu Deus do céu. Jogou até alto, né? Pra ver se não rolava. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que viajar. Aí, viajei. Aí o clube tava fazendo pré-temporada nas montanhas e tudo, lá da Bulgária e tal, e eu já querendo voltar, vim embora. Falei, caraca, não falo nada, não sei falar o inglês, não sei falar nada. Mas tinham 2 brasileiros, depois ficou um só. E aí fomos fazer pré-temporada na Áustria. Uma dificuldade para falar e tal, e eu tava naquela transição, os caras quiseram me segurar por causa do joelho e tudo, tava um pouco fora do peso também, mas aí deu tudo certo, a transição e tal, fiz o primeiro 6 meses muito legal, só que aí tinha um jogo, cara, da Copa, que nós tínhamos perdido o primeiro jogo de 3-0, e outro jogo não valia nada, era dia 15, ia trocar de treinador, nosso time, os caras iam contratar um cara de nome lá, o presidente falou, vou contratar um cara de nome, de peso, treinador. E o treinador falou assim, ó, dia 3, porque para lá no meio de dezembro, para por causa do frio, e o campeonato só retornaria dia 28 de fevereiro. Só que como vinha um treinador novo e ele ia contratar alguns jogadores, então ele falou assim, ó, ele antecipou, falou assim, dia 3 ou dia 4 de janeiro, cara, todo mundo aqui. E nós tínhamos o jogo dia 15 de dezembro, esse jogo da Copa que 3-0 a gente ia reverter nunca. Aí eu cheguei pro diretor, falei, diretor, chamei o brasileiro, falei, traduz aí pra esse cara aí, cara. Fala pra ele que eu tô com um problema sério no Brasil, que eu tenho que voltar ao Brasil antes, senão vou ser preso lá no Brasil, porque a situação lá é meio estranha, vou ter que voltar ao Brasil, senão vou ser preso. Aí os caras, tá bom, não, vai ser, não, calma aí. Compraram a passagem, eu voltei 1 semana antes pro Brasil, de férias, e fiquei mais do que os outros jogadores de férias. E tudo Miguel, né? Chegou dia 3, tudo Miguel, era mó mentira. Então, mentira. Aí cheguei dia 3, cara, uma choradeira no aeroporto. Falei, não vou, não quero ir embora, mãe, não vou. Aí minha mãe falou assim, se você não for, filho, você pode então já voltar a estudar ou então arrumar emprego que você nem segundo grau você tem. Então, você vai ter que se virar. Aí fui, mano, mas fui não querendo ir. Mas aí deu tudo certo e aí entre dia 1º, assim, de janeiro, tive um sonho muito perturbador, assim, quando eu tava dormindo. Vi Deus, assim, muito forte assim na minha vida, assim, falando que essas palavras, se eu não mudasse de estilo de vida, infelizmente minha mãe me perderia muito cedo, iria morrer pelo estilo de vida que eu estava levando, que, vamos dizer assim, pô, tô cansado, já tô te livrando há tanto tempo, você não muda, tantas oportunidades te dou e você não tá mudando. E aí eu voltei. Foi o ultimato dele, né? Mas, ultimato, vamos dizer assim, né? A trombeta tocou, né? Então graças a Deus eu tive a oportunidade de botar a cabeça no lugar assim, Deus entrou na minha vida muito grandiosamente e a partir desse retorno, dessa continuidade dessa temporada, foi onde tudo mudou na minha vida assim, muito, muito, muito grandiosamente. Esse sonho que você teve foi antes ou depois do acidente de carro que você sofreu no Rio? Foi depois. Foi depois. Aí tu ligou os pontos? Eu sofri um acidente de carro antes do Natal, sofri um acidente de carro, mas aí continuei acelerado, assim, né?
curtindo, zoando e tudo, mas eu voltando de uma festa na Lagoa, de Ano Novo, e eu já alcoolizado um pouco, fui dormir, e nesse que eu dormi, eu tive esse sonho, acordei chorando muito, assim, chorando muito, muito, muito. Ah, então esse sonho foi no mesmo dia do acidente? Não, foi depois, foi uns 9 dias, foi 9 dias depois. Você falou, foi antes do Natal e o sonho foi no Ano Novo, né? No Ano Novo, sim. Ano Novo. Mas aí você ligou os pontos, né? Tipo assim, pô... Liguei os pontos, falei, cara, não tem coincidência. São coisas que tá tendo livramentos assim muito grandes onde eu não tô me tocando. Eu já tinha uma certa idade também já pra tá acordando pra vida, né? Sim. E aí, como você falou, você voltou pra Bulgária com outra cabeça, acabou conhecendo a sua atual esposa lá, né? Você casou, teve seu segundo filho. Resumindo, mudou de vida, como você mesmo falou. Você sentiu que essa mudança de postura melhorou o seu futebol também? Cara, melhorou. Melhorou o futebol, virei um jogador mais responsável dentro de campo, né? Brincava muito dentro de campo, não fazia diferença de jogos. Eu gostava de jogar muito mais jogos difíceis do que fáceis. Fácil não dava certo valor para isso. Virei um jogador mais profissional, em torno de extracampo também, fora treinamentos. Então, o que eu digo para jogadores que começam, alguns conhecidos meus, eu falo, cara, você tem que ser igual quando o treinador está olhando e quando o treinador não está olhando. Na Bíblia até diz isso, um dos versículos da Bíblia diz isso, né? Você não deve trabalhar só quando o seu Senhor está te olhando. Porque tem outro Senhor Sim. que é muito maior do que esse, está te olhando lá no céu a todo momento, né? Então, foi isso que eu coloquei assim, e foi uma melhora muito grande. Então, cada ano eu fui melhorando mentalmente, espiritualmente, e aquela situação de onde o jogador brasileiro não aceita ficar no banco, já não quer treinar. Antigamente tinha muito isso, né? Não sei hoje em dia, mas já não quer treinar, treina mais devagar e tal. Mudou para mim, algumas vezes eu fiquei no banco, principalmente no Chipre, na minha última temporada. Quanto mais eu ficava de fora, mais eu queria trabalhar. E é aquele negócio, né? A lei da semeadura. Quanto mais você planta, mais você colhe. O futebol te dá essa oportunidade de fazer isso. Entendi. É verdade, com certeza. Realmente virou a chave, né? O que te desmotivava começou a te motivar mais ainda. Muito. Minha esposa, Jesus, em primeiro lugar, pela mudança espiritual, assim, muito grande. Jesus mudou minha vida muito grande espiritualmente. E minha esposa foi um grande diferencial também, junto com meus filhos, mas minha esposa, porque ela fez eu começar a pensar grande. Sem ela entender futebol, que coitada, não sabe nem o que é lateral. Mas ela parece que ela viu o talento em mim assim e falou, cara, você tem que pensar diferente, tem que ser assim, pensar grande, vai e tudo. Confio em você, que eu era muito desconfiada comigo mesmo. Mas ela me ajudou muito no meu psicológico, onde me fez crescer bastante também. E lá no Bulgária o time acabou falindo, né? E aí você foi pro AEK Larnaca do Chipre, né? Como é que foi essa mudança pro futebol do Chipre, que é um futebol assim que muita gente nem conhece, não tem tanta expressão mundial? E quais as diferenças aí entre esses países que você jogou? Cara, primeiramente a diferença entre a Bulgária e o Chipre é o frio. Bulgária é bastante fria assim, menos 15, menos 20. O Chipre não pega tanto frio, mas faz frio, mas não pega tanto, porque é uma ilha, né? Uma ilha de muitas praias e tal. Então é um país maravilhoso, lindo de se morar, de se viver. O Chipre, não que a Bulgária não seja linda, eu me sinto bem demais lá. É um lugar na Bulgária onde um sonho que eu tenho de terminar minha carreira seria nesse time, no Botev, encerrar minha carreira lá, se eu tivesse a oportunidade. Mas o futebol da Bulgária é muito forte e muito talentoso, cara. Muito talentoso. O futebol búlgaro, ele é muito talentoso. Tem muitos jogadores muito talentosos locais que poderia ter uma seleção mais forte. Muito forte, mais forte, com certeza. Entendi. Mesmo você ficando só 9 meses lá no Larnaca, né? Você acabou sendo eleito o melhor estrangeiro do campeonato, chegou jogando muito bem, o que te rendeu uma transferência para o Apoel, que era o atual campeão e é o maior time lá do Chipre, né? É o time que frequenta ali a Liga dos Campeões e tal. Teve outras propostas naquele momento e por que você escolheu seguir no país lá? Cara, foi no AEK, assim, como eu falei, né? Do Botev ali foi um degrau, o AEK subir mais um e foi um momento, assim, no AEK de muita pressão, assim, onde eu nunca tinha assinado um contrato só de 9 meses, assim. Então, e você com família, filhos, né? Uhum. Tinha 2 filhos já e minha esposa, então você fica meio assim, sob pressão, né?
E então, mas deu tudo certo, assim, cara. Muito legal. Fui eleito melhor jogador, como você falou aí, todas essas coisas grandiosas, assim. E fora o clube ter sido vice-campeão, onde o clube é a sexta potência lá, né, no país. Foi inédito também, né? Foi inédito, onde ficamos um ponto atrás só do Apoel. Foi um jogo, se a gente tivesse vencido o Apoel dentro da casa do Apoel, nós teríamos sido campeões. Mas recebi proposta, indiretamente, recebi uma proposta da França, uma oferta. Não chegou a se concretizar. Era uma escolha. Se essa se concretizasse, eu teria ido. Recebi outra proposta da Arábia Saudita de muito dinheiro assim. Não era um clube, eu não lembro o nome do clube agora, mas não era um clube de tradição. Mas naquela época a Arábia Saudita já estava começando a querer injetar dinheiro no futebol como tem dado hoje. Uhum. Eu estava passando lua de mel, se não me engano, com a minha esposa, em Natal, onde, poxa, cada fuso horário, os caras me ligando, meu empresário me ligando 6 horas da manhã, aí o diretor do Apoel me ligando 6, 7 horas da manhã, o Gustavo Manduca, jogou no Benfica e tudo, um cara que tem uma história muito grande no Apoel. Ele virou diretor, parou de jogar aquele ano, no ano anterior, e virou diretor. E priorizaram a minha contratação, o Apoel, pelo tudo que eu fiz naquele ano no AEK. Eu cheguei pra minha esposa, a gente sentou pra conversar, eu falei, nega, pô, cara, eu tenho um sonho muito grande de jogar Liga Europa e Champions League. E o Apoel pode me proporcionar isso. Vou ficar aqui. Então vou ficar aqui, porque já que eles decidiram que vai pagar e tudo, eu tinha manifestado já meu desejo de sair. Eu tive um problema, é uma coisa que eu me arrependo muito, de ter tido eu tive um problema com o treinador e com o diretor desse clube, mas depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o treinador de novo no Apoel, né? Mas se eu pudesse voltar atrás, não tinha tido esse problema. Uhum. Então, tudo isso caminhou para eu sair, e depois fui até chamado de mercenário e tal, que eu fui pro Apoel por causa de dinheiro, mas na realidade fui ganhando quase a mesma coisa. Fui mais pelo sonho de estar podendo jogar essas competições, onde acho que, tirando primeiro de você poder jogar pela seleção do teu país, o segundo é o cara querer jogar essas competições. Eu não tinha no começo esse sonho, mas depois que eu saí do Brasil para a Europa, onde no Botev Plov eu tive a oportunidade de jogar o playoff da Liga Europa, e eu vi como é que era a atmosfera daquilo ali, eu falei, caraca, é verdade, é de verdade mesmo. Então eu comecei a querer ter esse sonho na minha cabeça. Eu até te perguntar isso, qual é a sensação de disputar a Champions League? E teve até um jogo marcante lá contra o Rosenborg, né? Cara, quando eu escutei a música, eu lembro até hoje, foi o primeiro jogo contra o Vardar Skopje da Macedônia, a gente jogou, e eu chorei, cara, porque você ouvia aquela bandeirinha, aquela bandeira enorme no meio de campo balançando, e aquela música da Champions League, né, onde você via só os feras podendo ter essa oportunidade e a gente ter aquilo ali. Então aquilo ali pra mim ficou muito gravado assim na minha cabeça, assim, no meu coração, assim, e eu falo até sempre, pô, eu quero ter a oportunidade de um dia poder contar aos meus filhos o que eu vivi dessa situação, porque foi muito maravilhoso, assim, não tem nem palavras para descrever a gratidão que eu tenho a Deus por ter realizado esse momento tão grande na minha vida. Show de bola. E esse jogo do Rosenborg foi também marcante, né? Tu meteu o gol e tudo, virada, né? Cara, esse jogo do Rosenborg, cara, tem uma história legal, cara, que eu não consegui dormir à noite, cara. E eu falei, cara. Porque tu foi pro banco, né? Tu era titular e tal, nesse jogo foi pro banco. Eu tinha jogado o jogo da ida de titular, perdemos 2-1, e o rapaz que fez o gol lá, que começou no banco, ele começou de titular nesse jogo. E nós tínhamos que ganhar só de 1-0 em casa. Só que o time do Rosenborg era muito bom mesmo. Eu comecei no banco, mas na noite anterior eu não conseguia dormir. Eu falei com a minha esposa, eu não consigo dormir, não tô conseguindo dormir. Se eu dormir 2, 3 horas, foi muito. E a gente ficava, o hotel nosso ficava no estádio. Nosso hotel era dentro do estádio. Sim. Então, quando as luzes começaram a se acender no estádio, assim, para começar aquele lance da manutenção, de montagem, de câmera, essas coisas todas, né? Vai chegando o pessoal, os caminhões da televisão e tal, e eu vendo aquela luz ali, e a gente tinha o costume de jogar antes dos jogos, e um dia antes também baralho, assim, ó, cacheta, né? Jogando cacheta. Os brasileiros, nós éramos 5 brasileiros e tinha 2 portugueses que estavam juntos, eu ficava com o português no quarto, o Nuno Moraes, e eu vendo aquilo ali, cara, eu tava vendo a imagem dentro do campo. Só que foi um baque pra mim eu ter ficado no banco. Eu não sabia
que eu ia ficar no banco, porque esse treinador tinha um estilo de trabalho que ele só revelava só na preleção, 2 horas antes do jogo, quem ia jogar e quem não ia jogar. Ele misturava muito, assim, nos treinamentos. Era um espanhol. E eu fiquei no banco, foi um baque pra mim, e minha esposa falou, fica tranquilo que hoje vai dar tudo certo. Fomos pro jogo, assim, muito confiante, né? Mas foi passando o tempo, todo mundo ficou muito nervoso, né? Aí quando eu entrei, faltava 10 ou 15 minutos, eu acho. Mas no máximo 20 minutos. Falei, caraca, com 20 minutos, o que a gente pode fazer com 20 minutos? Mas vamos embora. E pelo incrível que pareça, nos acréscimos, foi onde eu dei o passe pro gol. E depois, aos 90, 91, eu dei o passe pro gol. E aos 92, 93, eu fiz o gol. Foi 2-0. E depois, no final, onde o Di Vicente fez o terceiro, a gente ganhou 3-0 aquele jogo. Então, foi uma noite memorável, assim, né? Acho que todo torcedor apoialista, e principalmente para mim, que foi individualmente falando, pude ajudar a equipe a passar para mais um playoff da Champions League. Show de bola. Lá no Chipre você até teve certa idolatria, né? A galera gostava muito de você. Você chegou a pensar em se naturalizar, alguma coisa assim? Cara, veio alguns meninos conversar comigo sobre isso e tal, mas lá era muito difícil essa situação, por você ter que morar 7 anos e também ser aceito. Entendi. Entre os jogadores chipriotas. Não que você não é aceito, mas pelo fato de todo país assim vai achar que o cara tá tomando a vaga de um chipriota. Uhum. Então, mas vieram, você pensa nisso, cara, se tiver oportunidade, nós estamos aqui e tal para isso. Mas eu, depois no meu segundo ano, pro terceiro ano no Apoel, tinha algumas sondagens e tudo de algumas coisas. Minha esposa ficou grávida e aí eu já não tinha também esse pensamento de continuar no Chipre, mas eu vi que as coisas poderiam, financeiramente falando, poderiam ser melhores. Uhum. E teve aquele lance de o clube não chegar perto do que as coisas estavam aparecendo, mas eu tinha contrato dentro do clube, onde não tinha nenhuma cláusula no contrato de valor estipulado, então sempre esbarrava nisso, né? Onde eu recebi, nos 2 anos e meio, praticamente 2 anos e pouquinho, alguns meses joguei no Apoel, recebi propostas muito boas de clubes europeus e de clubes fora da Europa que o Apoel se negou a aceitar de eu estar indo embora. Que foi até o que aconteceu em 2017 no Botafogo, né? O Botafogo chegou a tentar te contratar e o Apoel negou o empréstimo, não foi isso? Foi um empréstimo mas sem custo nenhum, né? Mas o presidente não deu nem chance de conversar. O presidente lá, eu não estava jogando, estava no banco. Você queria voltar, conversar né? com o treinador. Não, queria voltar. O Botafogo estava na até Libertadores. Um ano que o Botafogo foi muito bem na Libertadores. Sim. O ano que o Pimpão arrebentou e tudo. Eu estava querendo voltar. Foi até o Antony Santoro, que foi meu treinador no Democrata, me indicou. Esse cara tá procurando um ponto esquerdo ou direita, ou até fazer o 10 ali. O Antony me indicou, os caras viram, gostaram muito e formularam a proposta tudo. Um empresário veio, chamado Samir, veio falar comigo e tudo certinho, tinha contrato, salários, tudo certo. Cheguei pro treinador, falei, treinador, quero ir embora, não tô tendo oportunidade de jogar, quero ir embora. Manifestei meu desejo de ir embora, conversei com ele, manifestei meu desejo de ir embora. Meu treinador falou assim, por mim você não vai embora, mas quem manda é o presidente. Falei, tá bom, liguei pro presidente e falei, presidente, preciso de uma reunião com você. Eu já sei o que se trata, mas você pode vir aqui, mas eu não vou aceitar. Falei, tá bom. Cheguei lá, ele riu pra minha cara e falou assim, não. Eu falei, presidente, mas você tá entendendo, é uma situação legal pra mim e tal, financeiramente legal também, tudo. Ele, não demorou nem 5 minutos a reunião. Já tava com não na cabeça e era não e acabou. Não, porque ele falou, e aí depois, logo em seguida, eu recebi outra proposta de outra equipe, muito boa também, no cenário europeu, que joga na Liga Europa, Champions League também, agora não me recordo o time, e ele falou não. E os caras iam pagar, iam me comprar. Também não no penúltimo dia de janela. Os caras ofereceram dinheiro para ele, muito bom dinheiro, e ele não vou vender. E não vendeu. O presidente, muita gente boa assim, viramos amigos e tudo. Ele foi visionário nessa situação, porque ao decorrer da temporada foi uma peça muito importante e no final eu pude ajudar diretamente, novamente, pelo título chipriota. Mas foi um cara que, nessa situação de querer para ir outro rumo, ele não deixava mesmo, gostava muito de mim. Você revelou já em outra entrevista que tem sonho de voltar ao Flamengo. Você acha que se tivesse voltado ao Brasil, nessa época, por exemplo, teria ficado mais perto de realizar o sonho? E acredita que ainda vai realizar? Cara, o Anderson, se fosse muita vontade de Deus assim, cara. Eu não me vejo hoje jogando no Brasil. Muitos amigos, pessoas, assim, direto e indiretamente,
quando eu coloco algum vídeo no Instagram, coisa assim do tipo, volta pro Flamengo, vem jogar no Botafogo. Aí tem alguns conhecidos também, pô, o Vasco tá precisando de um jogador igual você e tal. Muitas pessoas se manifestam desejo de eu poder jogar no Brasil. Eu tenho certeza se eu jogasse no Brasil, naquela época também, eu tinha dado muito certo. Pela mentalidade europeia que eu tinha na cabeça. Parte tática. A minha parte tática já estava naquela revolução do futebol brasileiro, onde o futebol brasileiro começou a jogar no 4-3-3. E o Jair Ventura no Botafogo jogava no estilo muito igual o time que eu jogava na Apoel. O esquema, nessa fase no esquema tático. Então, eu ia voltar e jogar muito. E eu acho que ia desabrochar o lado individual meu, ia agregar muito com a situação. Aí, não sei se depois do Botafogo eu iria direto ao Flamengo, por causa das rivalidades que tem e tal, né? Mas eu acredito que poderia, como o Kaique fez, né? O Kaique voltou para o Brasil, jogou pelo ABC e teve para jogar no Flamengo e foi muito bem. Então você vê que a experiência de o Kaique foi para a Europa, né? Então você vê que a experiência de você sair para a Europa, você agrega muita experiência, principalmente tática. Então você vem no Brasil, vai ficar tudo mais fácil. Então acho que se eu viesse no Brasil, tudo seria mais fácil. Hoje eu não me vejo jogando no Brasil, não. Não me vejo jogando no Brasil. Eu acho que minha vida, eu botei isso na minha cabeça depois dessa do Botafogo, onde eu já tinha algumas vezes pensado em voltar e eu falei assim, essa é a hora. E não deu certo, falei assim, então, Deus não quer que eu volte pro Brasil, não quer que eu jogue no Brasil. Não foi à toa que eu também, aí eu comecei a reproduzir essa vontade de querer encerrar minha carreira no Bote da Bulgária, ou então, hoje na equipe, se eu puder ter a oportunidade de renovar no Ajman, onde fiz uma história legal esses 2 últimos anos e sou muito bem relacionado e recebido ali nesse clube. Então, pretendo não somente acabar a carreira, mas seguir dentro do clube, se for da intenção também do clube isso. Então não me vejo. Mas se aparecer a oportunidade de jogar no Flamengo, com certeza eu pensaria muito bem e era uma grande porcentagem de eu voltar a jogar no Flamengo. Principalmente o Flamengo de hoje, né? Pode ficar um pouquinho mais fácil, né? Aí, a concorrência é boa também, né? Ainda tem esse lado também. Hoje você tá no Ajman, como você falou, do Emirados Árabes e tal. E aí, antes da gente entrar aqui na pergunta do torcedor, fazer a última aqui, na verdade é um exercício imaginário aqui, digamos assim. Se o Wander da base, o destaque todo e tal, tinha talento, tudo isso, ainda tem, lá no Flamengo, não tivesse passado por essa fase rebelde e vivido esse momento extracampo conturbado, como você imagina que teria sido a sua carreira? Cara, eu tinha virado ídolo do Flamengo. Tipo assim, não é falta de humildade não, tá? Com muita humildade, mas eu tinha a minha característica, a maneira que eu jogava. Quando eu vestia a camisa do Flamengo, chega até a arrepiar. Dava emoção, sério, cara. Dava emoção de jogar. Até quando a bola tava saindo, aquele carrinho que tu sabe que tu não vai pegar a bola, mas você dava o carrinho, porque você queria ouvir a torcida gritar, fazer aquele... Então, eu me identificava muito com a camisa do Flamengo. Eu tinha um prazer imenso de estar jogando pela camisa do Flamengo. E tive esse maior desejo, essa maior vontade, foi no jogo Flamengo e Volta Redonda, que a gente fez preliminar contra o Flamengo, a jogar contra o Palmeiras, que o Flamengo ganhou de 5-2, onde o Kleberson e o Ibson acabaram com o jogo. Nós jogamos a preliminar antes, Flamengo e Volta Redonda, onde eu tive a oportunidade de fazer o gol 1-0 aos 45 do segundo tempo. Então, já tinha torcida, né? Isso aí. O Maracanã já tava, o Anel já tava, e o Flamengo tava bem esse ano. Ficou esperando pra fazer no final, né? Pode falar a verdade. Então, tava difícil, rapaz. Não, esse cara fechadinho, a casinha tava fechada. Quando eu fiz o gol e a torcida daquele jeito vibrou, cara, foi uma coisa que até eu tirei a camisa, chutei a bandeirinha, não sabia onde estava a camisa. Fui ver depois, minha camisa estava com o repórter. E eu sabia, e eu procurando a camisa. O cara escondeu a camisa. Uma coisa de louco. Mas, então, aquilo ali também foi uma peça-chave de eu falar assim, caraca, eu me identifico com esse lugar, eu me identifico com essa torcida. Se eu jogar aqui, vai ser coisa de jogar, de nunca querer sair daqui. Só se for da vontade do clube. Porque da minha vontade era passar o resto da minha vida jogando pelo Flamengo. Show de bola, cara, bem maneiro. Entrando agora aqui na Voz da Nação, que são a pergunta dos seguidores, separei 2 para você. Tem a sensação que você conhece, vamos lá.
O primeiro é do Douglas Felipe. Ele pergunta... Ó, pelo riso aí a gente já sabe. Meu parceiro, meu irmãozão. Esse é meu irmão, mano. Ele perguntou aqui... É verdade que seu irmão Negãozinho aperfeiçoou o drible? Ele gosta de fazer... Ele gostava, né? Agora tá com a barriguinha saliente, não tá jogando mais nada, só quer ficar sentado fazendo nada. Mas ele aperfeiçoou bem, cara. Faz muito bem. E na pelada lá na Pavuna, lá onde jogava bastante, assim, futebol lá, e onde eu fui nascido e criado, assim, onde meu pai hoje namora. Então ele... tá sempre reproduzindo isso aí, tá sempre falando, vai lá, fiz de novo, mané. Sempre a gente traga essa ideia aí. É um cara, é um amigo que a escola, o futebol e o Colégio Mercúrio ali da Pavuna me deu, né? O futebol, esse lance do futebol, da carreira futebolística nos separou um pouquinho, mas a gente sempre tá em contato, sempre tá conversando, e foi um cara que é muito, uma peça muito importante assim também, que foi um cara que sempre me motivou, e quando a gente tá junto sempre lembra do Flamengo. Incrível. E a segunda aqui é do Paulinho Isídio. Ele pergunta, você pretende jogar... Você praticamente respondeu, mas vamos lá. Você pretende jogar em algum clube brasileiro antes de encerrar a carreira? E pediu para citar 3. Cara, se eu fosse jogar, se eu tivesse oportunidade de encerrar, se fosse da vontade de Deus, assim, eu coloco tudo Deus na frente, assim, né? A vontade dele prevalece, a minha nunca fique na frente da dele. Cara, seria, primeiramente, lógico, Flamengo, eu jogaria também. Tinha minha esposa, mesmo não conhecendo de futebol, é corintiana, e jogaria no Corinthians. E eu tenho um carinho legal, assim. Foi um clube que na infância eu tinha divisão assim um pouquinho, mas depois que eu comecei a jogar pelo Flamengo, eu gostei, eu comecei a amar o Flamengo de uma maneira diferente. Mas depois, ao passar, né, não é à toa que depois voltou, que é o Botafogo, que me deu, que quis ter, que eu fosse para lá e tal. Então esses 3 clubes seriam os clubes que eu gostaria de poder estar vestindo a camisa. Show de bola. Flamengo, Corinthians e Botafogo. Beleza. E agora a nossa última parte, cara, chamada de Fla Rápida. Fazer perguntas objetivas, você me responde com a primeira coisa que tiver à cabeça, beleza? Vambora. Vander é? Abençoado. Melhor jogador que você jogou junto? Caraca. Renato Augusto. E contra? Contra? Opa, caraca. O Marcelo jogava demais, joga muito. Marcelo do Real Madrid. Joga muito. Joguei contra ele no Fluminense. Na base ainda, né? É isso. Um ídolo? Um ídolo, meu pai. Boa. Um rival? O Vasco. Boa também. Melhor jogo da carreira? Fiz pensar. Posso citar 3? Vai, manda bala. Quando eu joguei pelo AEK e Apoel, 1-0 AEK, eu jogava pelo AEK ainda. Foi aí que o Apoel se mostrou mais interessado em me comprar. Esse que eu joguei muito foi Ajiman e Al Ain, que é o maior time, é o maior time, se não um dos maiores times lá da Arábia. A gente ganhou de 4-0. Ninguém esperava isso. Eu fiz um puta jogo, na toa que peguei troféu e tudo, depois o melhor jogador da rodada. Meu Deus do céu. Caraca. Vou botar esses 2 aí. Terceiro eu ver o do Apoel, mas tem tanto jogo assim legal, cara, de me lembrar. Tranquilo. Esse do Rosenborg, eu poderia falar do Rosenborg, mas do Rosenborg eu joguei 20 minutos, mas foi uma maneira diferente. Não joguei tão bem assim, mas foram 2 lances decisivos Decisivo, né? Mudou a história de tudo, né? Sim. E o pior? Meu Deus do céu. Pior jogo? Apoel e o Copenhague, pela Champions League. Nossa, joguei muito mal esse jogo. Nossa, joguei muito mal. Apesar que quando eu entrei, a história do jogo mudou. Nós começamos a ter mais chance, mas a gente tomou o gol com a falha minha. Meu Deus do céu, a gente saiu por causa de uma falha minha. Meu Deus do céu. Eita, aí, eu boto como esse pior. Um gol. Cara, Botevi Chernomorets, na Bulgária. O cara rola pra mim de ameaça a cruzar, rola pra mim de lado, eu dou-lhe um chute, uma paulada, a bola vai lá, não vê, que o goleiro nem vê a bola. Boa. Na minha carreira faltou, ou falta, né? Jogar pelo Flamengo. Meu auge foi? Meu auge foi poder ter sido jogador de futebol. Poder ter dado, não somente, desculpa, era uma palavra, mas poder o futebol ter me proporcionado mudar minha vida, assim, com Deus e ter dado uma vida melhor para minha família, não somente minha esposa e meus filhos, mas também para os familiares da minha esposa, para os familiares dos meus pais. Então, não somente materialmente falando, mas Deus me usou como canal para mudar a vida de muita gente, assim, nesse sentido.
Show de bola. Não, foi uma resposta até mais original do que o normal. Tá ótimo. Pra gente fechar a conta aqui agora, vou falar 4 números de camisa. Você me fala o primeiro jogador que te vem na cabeça com esse número. Ui. Vamos lá. Boa, hein? Camisa 7. Marcelinho Carioca. Camisa 9. Camisa 9, Ronaldo Fenômeno. Camisa 8. Adílio. E camisa 10. Eu. Tá bom, pô. Não, hoje é só 77. É. Camisa 10 é um cara que, com o Ronaldinho Gaúcho, uma referência assim pra dentro de campo a muita gente. Essa camisa é disputada, né? É difícil até se colocar. Não, mas essa aí, acho que no futebol, eu não vi, assim, desde o momento que eu me vi Vander futebol, assim, eu não vi um cara, eu querer ligar a televisão e ver o jogo de futebol como eu queria ver do Barcelona quando o Ronaldinho tava jogando. Sim, ele era... Também na época do Barcelona. Surreal. Eu lembro de um jogo, cara, desculpa assim só prolongar, eu lembro de um jogo que ele não jogou nada. Só, contra o Atlético Bilbao, só de ele ter pego a bola assim, a bola saiu na linha lateral, ele rolou a bola assim, da perna direita pra esquerda, assim, bateu naquele, perto do calcanhar, que assim, a bola levantou, ele deu de calcanhar assim na mão do cara que bateu o lateral, aquilo ali já, só a torcida levantou assim, já bateu o pau pro cara, aquilo ali já era, um cara fazia a gente parar a televisão, como o Ayrton Senna fazia, a gente parar Sim. Pra ver o Ayrton Correia, o Ronaldinho Gaúcho pra mim, ver o Ronaldinho Gaúcho jogar. Com certeza. Ele trouxe coisas pro futebol que a gente nunca tinha visto e passou a ver agora e tal, mas naquela época era surreal. Era surreal. Vander, Surreal. muito obrigado, cara. Te agradeço a entrevista aí. Foi bem longa, a gente até teve os probleminhas técnicos aí no meio do caminho, acabou alongando um pouco mais. Desculpa te segurar, mas te agradeço muito. E deixa até o espaço aí, se quiser deixar uma última mensagem, pode ficar à vontade. Cara, Razão, obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade. A gente que passou por esse clube aí tão grande. A gente não fica esquecido, a gente vê que a gente não ficou esquecido, né? São muitos que lembram da gente, a gente se sente honrado. Só tenho a agradecer a Deus e a vocês que fazem disso virar realidade. Deus usa vocês para virar realidade e que o Instagram de vocês, o canal de vocês possam ganhar mais seguidores, mais pessoas seguindo vocês, vendo o programa de vocês, vendo as entrevistas de vocês, que vocês tenham um grande sucesso. E que Deus possa iluminar não só a sua carreira aí como jornalista, mas da sua família, tudo vocês aí, tá bom? E muito obrigado mesmo de coração, assim, dessa oportunidade. A gente que joga fora, assim, ainda mais no mundo árabe, não tem muita oportunidade de estar passando um pouquinho da nossa história. E quando vem assim, a gente até fica feliz e até passa até 2 minutos, assim, mas a gente fica feliz de estar passando um pouquinho da experiência que a gente teve e dizer pra galera aí que vai poder ter oportunidade que com Deus a gente pode tudo. Show de bola, cara. Pô, te agradeço muito aí pelas palavras, desejo aí muito sucesso pra você também. Grande abraço, cara, boa noite aí. Valeu, Juan, valeu, obrigadão, meu parceiro. Tamo junto, tá? Qualquer Valeu. coisa aí, só chamar. Valeu. Valeu, irmão, abraço. Esse foi o Vander aí, o criador da Lambreta Invertida, muita história, gente boa pra caramba. Espero que vocês tenham curtido. Pedir pra vocês continuarem seguindo a nossa página @FlaRapOriginal. Eu sou o @CalheiroJuan. O nosso convidado v.vieira_77 e também os parceiros @travedechinelo_oficial, a loja @fut.esport_oficial, onde vocês têm 15% de desconto nas camisas, e também o @Clube Retro RJ, com o nosso cupom de desconto FLARAP, você também ganha aí um valor especial nas camisas retrô do Flamengo. Esse e outros episódios das nossas entrevistas você pode ouvir pelo Anchor, pelo Google Podcast, pelo Spotify e também pelo nosso canal no YouTube, FlaRap Original. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, veja bastante lá, as entrevistas estão bem legais. É isso aí, aqui é raça, amor e paixão. Campo joga muito Bruno Henrique, nem tenta alcançar que é burrice. No comando da zaga, Rodrigo Caio, é claro que é xerife. Isso é Mengão, segura a ginga. É manual do Vapo, Gerson, nosso Coringa. Vitinho, Renier, a torcida perde a linha com a dupla mais pesada, Felipe, Luiz, Rafinha. É bicicleta, é chapéu, é caneta, já pode entregar o Puskas pro Arrascaeta. Diego, camisa 10, segura o capitão, cruzar na área, golaço de cabeça do Arão. Rodolfo e Pablo Mari, fechando aquela zaga, Diego Alves no gol, vixe, não passa nada. A torcida mais bonita gritando na arquibancada. E ainda tem Jorge Jesus no comando da parada. Vem, é 7 vezes campeão, isso é Flamengo ganhando o Brasileirão. Vai, segura o Mengão, nação de vencedores, somos bicampeões da Taça Libertadores. Raça,
Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela. O Flamengo foi campeão. Eu digo raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela. O Flamengo foi campeão. Salve, salve, nação rubro-negra. Que ano incrível. Campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O mundo é nosso, voa Flamengo.